Olá, corretor! Você já ouviu falar certamente sobre automação, sobre marketing no mundo normal, certo? E no mercado segurador? Cada dia mais você deve estar ouvindo sobre isso, automação, venda por piloto automático, funil de vendas e essas coisas. E você, já começou a pensar em como aplicar esse tipo de coisa na sua corretora? Aqui nesse vídeo eu quero te passar algumas dicas, algumas sacadas para você começar a entender ainda mais sobre esse cenário e poder aplicar isso na prática dentro da sua corretora. Fica comigo que você já vai me entender. Olá, eu sou Cláudia Simplício e nesse vídeo a gente vai entrar aí em alguns aspectos, algumas dicas, algumas sacadas sobre a questão de automação, venda na internet e para corretores de seguro, como colocar essas coisas na prática no seu dia a dia. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar primeiro o que é a automação, a gente vai falar como ela se aplica à sua corretora, como você pode utilizar ela para conseguir vender mais. Por onde começar? O que você tem que pensar? Qual um passo a passo que você tem que seguir? Ou que seja pelo menos em tópicos para você saber que caminho seguir? E cuidados que você precisa tomar antes de dar os seus primeiros passos. Então vamos ao primeiro ponto que eu coloquei aqui, que é o que é a automação em si. A automação nada mais é do que um processo automático que você vai utilizar através de sistemas. E esses processos você vai deixar pré-configurado e eles automaticamente vão trabalhar para você. Ele é pré-configurado até a página 2. Por quê? Porque você vai entrar lá no sistema, seja de e-mail, seja de SMS, Messenger do Facebook ou qualquer outro sistema que você venha implantar na sua corretora. Você vai fazer a pré-configuração. Então, envio 1, envio 2, envio 3, envio 50. Quantos você deixar pré-configurado? Mas por que eu digo que é piloto automático até a página 2? Porque você vai fazer a primeira vez e ele vai sim trabalhar no piloto automático. Porém, a gente tem que estar sempre de olho para ir fazendo alguns ajustes. A gente não pode simplesmente ligar o piloto automático e deixar ele lá sozinho. Só que o processo de automação é isso. É você colocar uma máquina para trabalhar para você dentro da sua corretora. É como se fosse um vendedor sem necessariamente ter salário no final do mês. É claro, ele não vai substituir em 100% a venda humana. Eu vejo muito corretor falando, mas a automação, ela não funciona porque a gente tem que fazer venda consultiva, tem que agilizar, tem que entrar em contato, tem que ter esse calor humano. Sim, concordo com você, mas muita coisa dá para adiantar se utilizando a internet. Você pode trazer o seu DNA mesmo utilizando a automação. E por que a automação ela ajuda o corretor de seguros? Como que o corretor pode ter ela como um facilitador dentro do negócio dele? Principalmente porque ele vai ser um facilitador que vai economizar o seu tempo. Quer ver um exemplo? Você vai fazer telemarketing. Então vamos supor, você decidiu que não vai trabalhar fazendo anúncio no Facebook, você não vai trabalhar nessas formas de captação online. Você vai trabalhar com telemarketing. Pode ser prospectando clientes novos ou pode ser ligando para sua própria carteira para fazer cross-selling, tá? Aí você ligou para esse cliente para entrar no assunto com ele sobre um determinado ponto, sobre um determinado produto que você quer vender para ele. Aí ele vai virar para você e falar assim, olha, ok, eu quero saber mais, só que você tem como me mandar isso por e-mail para que eu possa conversar com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, enfim, cada produto vai ter aí as suas particularidades. Aí você vai ter que mandar um e-mail para ele. Só que imagina, se você ter que mandar para todas as pessoas que você falar manualmente um e-mail. Aí você vai e manda um e-mail, escreve aquele texto todo. Aí amanhã você tem que entrar em contato com ele de novo. Aí você tem que mandar outro e-mail. Aí no terceiro dia, manualmente. Se você tiver 10 pessoas para fazer contato, 10 pessoas para mandar e-mail, se você tiver 20 pessoas para mandar e-mail, imagina o tempo que você vai gastar fazendo o e-mail um a um. E aí como entra o facilitador da automação? Você falou com o cliente A, você dá um comando no sistema, você aplica uma tag, quem já trabalha um pouquinho com automação já vai saber, ou você pega lá e aplica como se fosse uma etiqueta naquele cliente, fala assim, ó, enviar A para esse cliente, você coloca ele dentro de um funil, você coloca aquele cliente de um cross-selling que você está fazendo dentro dessa automação.
o próprio sistema, isso você faz em segundos, tá? E aí em seguida o próprio sistema começa. No dia 1, ele manda o e-mail A, passa 24 horas. No dia 2, ele manda o e-mail 2, o e-mail B no caso. No dia 2, ele manda o e-mail B. No dia 3, ele manda o e-mail C. No dia 4, ele manda o e-mail D. E assim, toda a sucessão que você tiver pré-configurado. E aí você diz, se o cliente fizer A, a automação vai fazer X. Se o cliente fizer B, a automação vai fazer W. Por quê? Para ele seguir os caminhos. Então, você vai conseguir deixar pré-configurado o que o cliente vai fazer. Então, por exemplo, você mandou uma informação, um e-mail, um conteúdo para aquele cliente e ele clicou. Aí você sabe que se ele clicou, ele já está um pouco mais interessado do que alguém que nem olhou o e-mail, alguém que não deu nem bola. Então, você sabe que ele está um pouco mais quente. Você está com uma chance maior de fazer o fechamento. Então, se você ligar para aqueles clientes que responderem a sua automação, se você ligar para aqueles clientes que clicaram, viram o vídeo, viram o post, viram a mensagem que você passou, a sua probabilidade de venda vai ser maior do que aquela pessoa que está fria, que ela não sabe de nada. E isso levando em larga escala, isso facilita e muito a sua venda, porque você consegue trabalhar em quantidade e não apenas no 1 a 1. Por mais que você vá fazer no 1 a 1 com aquelas pessoas que levantaram a mão e falaram, eu quero comprar o seguro, você vai ter como fazer essa prospecção em larga escala. E isso a gente falou aqui, por exemplo, para você em telemarketing, mas você pode fazer para clientes novos, fazendo anúncio na internet, fazendo esse cliente chegar nas tuas páginas, preencher lá um primeiro formulário e automaticamente o sistema, a automação começa a conversar com ele. E lembrando, a automação não é só de e-mail, ela pode ser de SMS, Messenger do Facebook e tantos outros sistemas que, afinal de contas, cada dia aparece um novo hoje em dia com a tecnologia, né? Mas uma coisa é fato. Toma cuidado ao pegar um funil pronto que alguém fez, ou copiar o funil de outra pessoa, ou simplesmente fazer o seu funil, mesmo que ele seja lindo, maravilhoso, e deixar ele lá trabalhando e nunca mais olhar para ele. Pode acontecer algumas coisas aí se você não colocar a mão nele sempre. Primeiro, as coisas podem mudar e você acabar tendo problemas porque está passando a informação errada. Segundo, alguém pode estar te copiando, alguém pode estar, de alguma forma, utilizando aquela mensagem que você colocou, colocando a mesma mensagem no funil dele. E aí você vai estar concorrendo com essa pessoa. Imagina um cliente, um único cliente recebe de 2 corretores e-mails iguais. Aí você fala, Cláudia, mas é difícil isso acontecer. Como é que, com mais de 100 mil corretores no Brasil, como que eu vou ter a coincidência de concorrer com uma pessoa que está fazendo exatamente a mesma coisa que eu? Posso te dizer, se alguém te copiar, provavelmente ele esteja com o mesmo público-alvo que você. E se ele está trabalhando, por exemplo, na internet igual você, hora ou outra vocês vão coincidir. Não sei se você sabe, mas a minha sogra também é corretora de seguros. E quando eu atuava fazendo a venda de seguros, porque hoje eu já não vendo mais, porque a gente tem a assessoria, tem os treinamentos, então eu já não vendo mais seguro. Mas na época que eu atuava como corretora, por mais de uma vez, a gente se deparou concorrendo pelo mesmo cliente. E aí a gente conversando no final de semana ou de repente num encontro qualquer, a gente vai falar, puxa, você viu, tô negociando aquele cliente. Ah, mas eu também, quando vê a gente tá ali na batalha, as duas pelo mesmo cliente. Então, corretor, fica sempre atento ao seu funil, faz ele, mas modifica, melhora, olha as taxas de conversão, se elas estão adequadas, se dá para melhorar, porque na realidade sempre dá para melhorar. E quanto mais você faz, mais musculatura, mais você vai aprender a mexer no seu funil e aí você vai perceber, poxa, esse terceiro ponto aqui da automação, ela não está abrindo tanto. Será que eu não devo mudar o título, mudar a mensagem para que converta mais aqui nesse ponto? E aí você vai estar evoluindo o teu funil, evoluindo a tua máquina de vendas, o seu piloto automático. Em seguida, eu quero entrar no terceiro ponto, que é por onde você, corretor,
pode começar a pensar para trazer isso para a prática da sua corretora. E aí eu até anotei aqui alguns pontos que eu quero passar com você. O primeiro ponto é, você tem que definir qual o produto e qual a seguradora que você vai trabalhar. Porque, o corretor pode trabalhar com vários ramos e com várias seguradoras? Pode. Mas quando a gente vai fazer uma automação, deixar um processo pré-configurado, é mais fácil de você escrever quando você está falando para um único público-alvo, para uma única persona, para um único avatar, como a gente diz aí no mundo do marketing, quando você está falando exatamente de uma mesma coisa. Então, primeiro, definir seu produto e a seguradora principal que você vai estar trabalhando. O segundo ponto é justamente você definir o seu avatar, a sua persona. Quem é o público-alvo com quem você quer conversar? O terceiro ponto é você fazer a sua definição de objetivo. Como assim objetivo, Cláudia? Eu quero vender no final. Pera, já vou explicar. Funciona assim. Muitas vezes eu vejo o corretor que quer entrar nesse mercado e fala assim, Cláudia, eu quero vender tudo para todo mundo, eu quero pegar qualquer pessoa de qualquer idade que mora em qualquer lugar do Brasil e eu quero vender. Ok, a gente entende que você quer vender, mas você quer vender como? Você quer que o cliente agende primeiro uma visita com você? Você quer que o cliente vá no seu escritório? Você quer que ele ligue para o seu escritório? Você quer que ele peça para você ligar? Você quer que ele entre no seu funil e o seu funil faça ele levantar a mão e falar, eu quero comprar? Você quer fazer a venda toda online? Ou seja, todas essas possibilidades existem. Aí você tem que aqui nesse ponto definir qual o seu objetivo, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma coisa para começar. Porque quando a gente ainda não tem uma musculatura maior em relação a isso, se você faz tudo, você se confunde, você se enrosca, perde muito tempo e não chega no resultado. Em seguida, a gente vem ao quarto ponto, que é você escolher o sistema que você vai utilizar nesse processo. Existem diversos sistemas, existem sistemas gratuitos, existem sistemas pagos, vou dar aqui alguns exemplos. Sistemas gratuitos, a gente tem o Egoi e o Mailchimp. Esses dois sistemas, eles têm cada um as suas limitações e não tem o suporte que eu particularmente considero aí como adequado, como ninja, para alguém que está começando nesse nicho, tentando entender as coisas. Então eu penso que uma ferramenta paga, mas não tão cara, seja boa para o corretor estar começando. Aí eu indico o Lead Lovers, que é o sistema que a gente utiliza também aqui no escritório. Claro, eu não utilizo só esse sistema, porque às vezes você pode falar, Cláudia, mas eu já vi você mandando e-mail do Infusionsoft. Sim, a gente usa aqui os dois sistemas. A gente usa o Lead Lovers e a gente usa o Infusionsoft. O Lead Lovers, ele é um sistema mais acessível. Inclusive, no vídeo #55, procura aqui no nosso canal. Se você está pelo Facebook, vai lá no nosso canal do YouTube e procura o vídeo #55, coloca aí no YouTube, Cláudia Simplício e Lead Lovers, que tem um vídeo que eu falo sobre esse sistema, eu abro o sistema, mostro ele por dentro, para você ver se de repente é para você. E ele é muito mais barato do que, por exemplo, esse Infusionsoft que a gente também usa, que aí já é numa escala maior, uma quantidade de leads muito maior. E para quem está começando, eu entendo que seja um bom suporte a um custo acessível bacana. As outras duas ferramentas, uma é em inglês, outra em português. Uma permite acessar 2.000 leads e a outra permite você acessar até 500 leads. Aí você analisa de repente essas três e verifica o que é melhor para o seu momento. Então, de qualquer forma, aqui nesse ponto é o momento de você escolher qual sistema você vai implantar na sua corretora para começar. Em seguida, você tem que falar para quem eu vou mandar a minha automação. Então, você vai ter que alimentar o teu sistema com os teus leads. Você vai fazer anúncio? É uma possibilidade. Você vai pegar a tua própria carteira e colocar lá dentro para fazer cross-selling? Também é uma possibilidade. Você vai pegar o e-mail, o contato dessa pessoa que você vai utilizar o telemarketing para colocar dentro do processo de automação e usar a ferramenta? Também pode ser uma possibilidade. Aí você vai, nesse momento, começar a fazer a importação desses dados para o teu sistema para que o teu piloto automático comece a trabalhar. Em seguida, a gente vem com o que eu vejo que a maioria dos corretores travam, que é a parte da persuasão, que é a parte de elevar os níveis de consciência do cliente. Porque nada adianta você ter uma ferramenta que seja um ninja e você não saber o que colocar lá dentro. Aí eu vejo muito corretor falando, Cláudia, mas eu contratei o Lead Lovers e eles lá dentro deixam disponível para todo mundo um funil pronto, que eu só posso lá usar, ligar ele para minha corretora e tá tudo bem. Lembra que eu falei que você vai estar concorrendo com outras pessoas, que outras pessoas também vão utilizar as mesmas ferramentas que você?
ou que você vai comprar uma máquina pronta e alguém também já comprou essa máquina pronta. Então toma cuidado com essas questões prontas que você vê por aí, porque ela vai te ajudar, sim. Só que você tem que saber mexer na ferramenta, você tem que saber melhorar, olhar os teus níveis, você tem que entender essa questão de persuasão e relacionamento para você conseguir fazer dela um ninja de vendas, porque senão você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e não vai ter a venda, não vai ter o resultado final que você tem. Ou no começo você pode até ter o resultado, mas aí com o passar do tempo, aquele resultado vai caindo porque você não está melhorando. E para você melhorar o teu funil, você precisa estar entendendo sobre ele, cada um dos pontos, e saber sobre evolução de níveis de consciência, evolução de persuasão, gatilhos mentais e tudo isso. E pensando nesse ponto, eu quero te fazer um convite. Do dia 1 ao dia 7 de outubro, a gente vai estar fazendo um workshop gratuito para o corretor de seguros, onde a gente vai abordar justamente esses assuntos. Como o corretor vai fazer a persuasão, como ele se relaciona com o cliente, como ele utiliza a internet como um facilitador e como ele consegue efetivamente vender o seguro dele se utilizando da tecnologia. Então, se isso é interessante para você, se isso parece bacana para aplicar na sua corretora, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica no link que a gente tem ali, porque você vai poder se inscrever para esse workshop. O workshop ele é gratuito e online. Então, onde quer que você esteja no Brasil, você vai poder assistir e participar com a gente. Então, já vai aqui embaixo, clica nesse link para você se inscrever e participar. Mas vamos continuar aqui no nosso vídeo, né? Porque eu ainda quero te passar alguns pontos que você precisa tomar cuidado na hora que você vai entrar para esse mundo da automação, para esse mundo do piloto automático. Primeiro ponto é você não mandar só contatos de venda. Então, toda vez esse cliente recebe uma comunicação sua e é venda, 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 isso enche o saco. Você tem que fazer um meio termo. Ora você está mandando dicas, ora você está mandando conteúdos de relacionamento que vão ajudar ele de forma genuína, sem pedir nada em troca, para que ele olhe para você e fale, poxa, essa pessoa é bacana. Aí no dia seguinte ou dali 1, 2 dias você manda a venda. Então você vai fazendo um mix entre venda e conteúdo para você não saturar o teu cliente. O outro ponto que você tem que tomar cuidado, como a gente já até iniciou aqui a falar, são com essas ferramentas que disponibilizam para vocês um funil pronto ou, de repente, contratar um funil pronto. Você pode até fazer isso, só que você tem que estar atento no ponto de, a cada mudança que você for fazer no seu funil, você vai pedir para a pessoa, ela vai te cobrar. Se daqui um mês, daqui 2, daqui 1 ano, daqui 2, 3 anos as coisas mudarem, você quiser modificar alguma coisa na tua comunicação com o cliente, você tem que pedir, você tem que ficar pagando a cada ajuste? Então isso não é legal. Então o que você tem que fazer? Você tem que, antes de qualquer coisa, entender como fazer e como contratar esse tipo de serviço. Inclusive, no workshop a gente vai te ajudar muito com isso, porque eu vejo muito corretor jogando dinheiro fora porque não sabe muitas vezes nem o que pedir para uma agência de marketing digital. Então, o que eu aconselho a você? Entenda como que as engrenagens desse mundo funcionam, como funciona a ferramenta e algumas coisas básicas. E mesmo que você terceirize dentro da sua corretora essa parte do marketing digital, você precisa saber o básico para poder verificar se o teu prestador de serviço está fazendo o serviço correto. E por último, mas não menos importante, não abandona o seu funil. Colocou sua máquina de venda, seu piloto de automação lá, seu piloto automático funcionando, não abandona ele. Esteja sempre olhando. Por exemplo, um tempo atrás, eu fiz um e-mail onde eu abordava o tema da Copa. Então, eu conectava a força do esportista com um monte de ponto interessante que eles têm com o mundo dos corretores e mandei para os corretores. Agora, imagina se naquela época da Copa, Copa no Brasil, aquela coisa toda, se eu mantivesse aquele e-mail sempre enviando, aquele e-mail sempre se conectando, hoje, por exemplo, com o internauta. Você percebe que já não faria mais sentido eu falar de Copa no Brasil, sendo que já passou um tempão? Então você tem que estar mandando assuntos atuais, você tem que estar se conectando, você tem que estar presente para o teu funil. Então não abandona o teu funil, tá bom? E antes da gente finalizar esse vídeo, reforço com você, se inscreve para o workshop, é gratuito.
Você não paga absolutamente nada para participar. Pode assistir a qualquer hora do dia, você pode assistir de qualquer lugar do Brasil que você tiver e absorver conteúdo que vai com certeza te ajudar no dia a dia, tá bom? Para esse nosso vídeo é isso e eu te vejo no vídeo da semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau!